Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan, estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente à disciplina Cálculo 3. Nesse vídeo aqui nós vamos abordar o tópico somas parciais, que é um tópico referente a séries numéricas, é um assunto que a gente iniciou o estudo no vídeo passado. Então vamos só recapitular aqui o que vem a ser uma série numérica, porque o conceito de soma parcial está inteiramente ligado ao conceito de séries, tá certo? Então, uma série nada mais é, gente, que a soma dos termos de uma sequência. Então, nós temos aqui a sequência A1, A2, A3, AN e segue em diante. Ou seja, desconsidere os sinais de mais. Então, nós vamos ter os termos da sequência. Quando a gente agrupa esses termos da sequência e soma eles, a gente tem o que a gente chama de série, que é o somatório dos termos de uma sequência. Então, voltando aqui para o tópico somas parciais, nós temos o seguinte, ó. Dada uma série infinita da forma que é esta aqui, ou seja, o que a gente acabou de colocar, vai ser a soma dos termos de uma série, nós vamos denotar o seguinte, vamos denotar Sn, por Sn, as chamadas somas parciais. A gente, inclusive, fez isso no vídeo passado, a gente calculou somas parciais, só não deu nome, mas nós fizemos o cálculo. Daqui a pouco a gente vai retomar mais ou menos esse cálculo, que está aqui no exemplo 3. Mas vamos lá. Formalmente falando, nós temos o seguinte. O que é o S1? É a soma parcial até o primeiro termo. Pô, até o primeiro termo, professor, isso é força, só tem um. Pois é. Aí a gente pega só ele. S2 é a soma do primeiro com o segundo termo. Então, do A1 com o A2. Que termos são esses, professor? São os termos da sequência associada à série. O que é S3? É a soma dos três primeiros termos da sequência associada à série. Então, nós temos o S3. E o que é o Sn? É a soma dos n primeiros termos. Pensa, quando a gente está estudando essa soma, a gente faz isso. A gente calcula a soma do primeiro com o segundo, depois do primeiro com o segundo com o terceiro, tal, e vai observando ali o comportamento. A gente meio que fez isso no vídeo passado. Então, isso aí recebe o nome de soma parcial. Por que parcial? Porque não foi a soma total, que é a soma infinita. Então, no caso aqui, nós temos o exemplo 3, que ele retoma dois exemplos da aula passada, que é o seguinte, voltando às séries dos exemplos 1 e 2, temos as seguintes somas parciais. Quem foram esses exemplos? São esses aqui. Ó. A série geométrica 1 sobre 2 elevado a n, tá certo? Onde nós vamos somar potências de 1 sobre 2, E a outra é a soma dos números naturais. 1 mais 2 mais 3 mais 4, e vamos somando isso aí. Que a gente já tirou conclusões no vídeo passado, volta lá se você não viu. Mas observe o seguinte. Então, o que é o S1? É apenas um meio. Que é o primeiro termo, quando n aqui é 1, 1 sobre 2 é o primeiro, meio. O que é o S2? Meio mais 1 quarto. Por que 1 quarto? É 1 sobre 2 ao quadrado. Então, a gente pode usar uma calculadora para fazer essa tarefa. Até estava fazendo uns cálculos aqui antes, Então, a gente vai usar a calculadora para calcular somas parciais. Então, como a gente quer calcular a primeira soma parcial, basta simplesmente inserir o primeiro número. 1 sobre 2 é a primeira, que é 1 sobre 2. Dando Enter, ele vem aqui para a memória da calculadora. Aí, como eu quero somar outro termo, eu posso apertar mais aqui, então ele vai pegar a resposta anterior e vai somar com o próximo termo, que é 1 sobre 2 ao quadrado, que é 1 sobre 4. Apertando igual, 3 sobre 4. Aí eu sempre recomendo que você olhe tanto a fração, que serve para o cálculo mais formal, como o número decimal, porque você quer ver o comportamento. É mais fácil ver o número decimal. Aí deu 0,75, que é 3 sobre 4. Aí eu quero calcular o S3, que é a soma do A1 com A2 com A3. O A1 e o A2 já estão armazenados. Vou lá, mais 1 dividido por 8. 7 sobre 8. Achamos aqui. Então está aqui o A1, o S1, aqui o S2, que é o A1 mais o A2, está aqui o S3, que é o A1 mais o A2 mais o A3, deu 7 sobre 8, e em decimal deu isso aqui. Se você calcular mais termos, como a gente viu no vídeo passado, você vai cada vez mais se aproximar de 1 por baixo. Números cada vez maiores, mas nunca superiores a 1. Beleza? Então você pode calcular mais alguns termos aí. Por outro lado, a gente viu que essa outra série aqui, ela já não vai no mesmo caminho. Ela vai explodir se a gente somar os termos, calcular seus termos. Então aqui eu tenho o S1, que é só o primeiro termo, que é 1. O S2, já que o termo de formação é N, é o próprio A1 mais o A2, ou seja, o primeiro e o segundo termo. O S3 é o A1 mais o A2 mais o A3 e por aí vai. Então o que a gente nota? Ao passo que a série, a primeira aqui, gera uma sequência de somas parciais se aproximando de 1, conforme o ensino médio, A gente ainda não tem essa fórmula aqui, mas a gente vai nos próximos de ver.
A série, né, somatório de N, gera uma sequência de somas parciais explosivas. Some até o S100 aí para você ver. Quer dizer, não soma na calculadora não, aguarda um pouquinho que a gente vai ver como fazer isso no software, né, que é bem mais rápido. Então aqui temos o cálculo de somas parciais. Calculamos as 3 primeiras somas parciais das duas séries dadas, tá certo? Nos exemplos 1 e 2. Vamos para o exemplo 4. O exemplo 4 ele serve para mostrar o seguinte. No caso que nós tenhamos uma divergência, que é, por exemplo, essa série aqui, ela diverge, ela não vai para nenhum lugar, essa soma. Nós não necessariamente vamos ter sempre uma divergência indo para o infinito. A gente pode ter uma divergência por não estabilizar em um valor, porque a convergência é exatamente o que é a estabilização da sequência próximo de um valor. Claro que quando eu falar estabilização próxima, eu estou dizendo que eu não estou indo até o infinito. Né? No infinito vai dar a igualdade, mas é algo assim teórico. Né? Computacionalmente isso não vai ocorrer, a menos por uma aproximação grosseira que a máquina faz. Mas a gente pode ter uma divergência que não necessariamente exploda, certo? Por exemplo, uma outra sequência não convergente é a série, quer dizer, uma outra série, desculpe, não convergente é a série alternada, né? Que vai, né, n igual a 1 até infinito, desse carinha aqui, ó, menos 1 elevado a n. Essa potência menos 1 elevado a n, gente, ela funciona de que forma? Se o n for par, né, menos 1 elevado a n vai dar 1 positivo, porque o número negativo elevado a uma potência par dá positivo. No caso aqui, como é 1, vai dar 1. Né? Potências de 1 vai dar sempre 1. Né? E se o n for ímpar, qualquer número negativo elevado a um número ímpar, né, vai dar o quê? Um número negativo. Só que aí, de novo, você tem produtos aí de uns, né, ou de menos uns, né, e só vai dar 1 ou menos 1. Nesse caso, como o índice vai ser ímpar, ele vai dar menos 1. Então, para a gente calcular essas somas parciais dessa série aqui, que é dado por isso aqui, a gente faz o quê? O S1 é quem? É o primeiro termo, menos 1 elevado a 1, que dá menos 1. O S2 é quem? É o primeiro mais o segundo. O primeiro a gente já sabe que é menos 1, o segundo a gente sabe que é o quê? Menos 1 ao quadrado, 1 positivo. Então, menos 1 mais 1 deu 0. Aí o S3 é o quê? O primeiro, o segundo, o terceiro. O primeiro e o segundo nós já temos calculado o terceiro. Menos 1 ao cubo dá menos 1. Então, somando, dá menos 1 mais 1, 0, menos 1, menos 1. O S4, da mesma forma, você calcula mais um termo e soma, né, a soma anterior, e você vai ter 0. Então, essa série aqui, ela fica oscilando, eu até diria que o nome alternada não é tão legal, porque alternada pressupõe que é positivo e negativo. Né? E 0, como não tem sinal, né, eu diria que ela é uma série oscilante, ela fica oscilando entre valores, né, de modo que o Sn é menos 1, se o n for ímpar, né? Ou seja, se eu falar calcule S101, como você pegou aqui amanhã, você falou, ó, S101 vai dar menos 1, porque 101 é ímpar. Por outro lado, né, se o n, o n for par, o Sn é 0. Se eu falar, ó, calcule o S10.000, pô, você não vai somar até 10.000, você já manjou mais ou menos o padrão e sabe que o S10.000 provavelmente vai dar o quê? 0, né? Porque vai alternando entre, né, ou oscilando entre menos 1 e 0, certo? Sendo assim, a série não converge para valor algum. O caso de cima é uma convergência, uma divergência, digamos assim, especial, que explode. Né? Esse outro caso é também uma divergência, tá certo? Que a gente pode ter aí, né, quando a gente estiver estudando. Então, sua série ela não se aproxima de valor algum, mas também não explode. Ela fica oscilando entre valores que não vão para o mesmo valor. Porque às vezes eu posso ter uma série que faz o seguinte: ora dá um número positivo um pouquinho maior que 0, ora um número negativo um pouquinho menor que 0. Só que esse número maior que 0 vai se aproximando de 0 e o negativo também. Então perceba que as duas vão para o mesmo caminho, que não ocorre aqui, certo? Aí, como sempre, gente, eu gosto de colocar uma interpretação computacional. Porque aqui a gente, por ter uma calculadora somente, feito cálculo só com a calculadora, né, a gente demora muito. E às vezes a gente quer estudar o comportamento dessa coisa aqui até 100, até 200, até 1000, né? Não quer nem tão interessado no valor limite. Né? Então a gente pode usar um software mais potente, no caso aqui o Jupyter. Então, estimando os valores das séries infinitas, né? Isso aqui. Aqui a gente viu no exemplo 1, no exemplo 2 e agora no exemplo 4. Tá certo? Então, o que acontece? Esse programa aqui ele tem partes. Primeira parte aqui é o que vai calcular a soma dos termos da sequência que vai ser gerado nessa segunda parte aqui.
Então são funções, ó, usou a palavra-chave def. Volto, né, a dizer, eu tenho um curso em Python, né, se você quer entender essa lógica aqui, você pode estar acessando, né, o material. Acho que eu botei na primeira aula, falei um pouquinho, né, dele. Se eu não falei, estou falando agora, aí você pede aí que eu dou o link para você ir direto para os materiais, tá certo? E vai ter videoaulas depois, é um projeto de extensão que eu estou fazendo, onde eu vou ensinar essa linguagem aí, beleza? Então, aqui a sequência, ó, percebe que apareceu aqui a entrada, ó, 1 sobre 2 elevado a n, lembrando a potência aqui é asterisco, asterisco, né? Então, basicamente, esse código aqui, você só vai editar duas partes. Esta partezinha aqui, que é a sequência, e essa parte aqui, que é a quantidade de termos. Tá aqui 2, né? A gente vai começar de 1, beleza? Então, aí feito isso, nós vamos ter aqui uma variável que vai gerar os termos dessa soma, e aí a gente vai ter essa soma parcial. Nesse código aqui eu vou exibir uma soma de cada vez. Eu poderia fazer ele, se eu botasse em 10, ele exibiria o S1, S2 até o S10, mas aqui vamos gerando cada um de cada vez. Então, ó, se eu botar aqui n igual a 1 e executar, o que vai acontecer? Ó? Deu a soma dos primeiros termos, né? Ficou até legal a frase, né? Deu meio, 0,5. Olha só, vamos lá. Meio, está aqui. Se eu somar agora os dois primeiros, tem que dar 3 quartos ou 0,75. Eu não quis transformar para fração, porque eu gosto mais de observar o decimal. Né? Fração tem outras utilidades. Então, vou botar aqui 2. Ó. Então, a soma dos dois primeiros termos, 0,75, que é o 3 quartos. Se eu botar mais um, ó, 3, né, só para a gente seguir o que está ali, ó, e executar, deu 0,875, que é exatamente o que? 7 sobre 8. Beleza? Então, aqui você consegue calcular muitos termos. Aí o legal aqui, velho, é que você pode botar logo assim, ó, 1000. Quero saber a soma dos 1000 primeiros termos. 1. Ué, professor, então foi para 1, como estava dito lá. Gente, isso aqui é uma coincidência ou um problema que o computador tem. A ideia é que fosse aproximando cada vez mais de 1. Só que o computador tem uma memória tão curta e esse número 1 sobre 2 elevado a n é tão pequeno que quando você soma ao próximo, aí ele arredonda e cai em 1. Aí você pode fazer o seguinte, não vamos pular logo para 1000, não, vamos pular para 10, vamos ver. Então, em 10 ainda está o quê, hein? 099023435. Se eu botar aqui 11, deu esse aqui, 099513. Vamos botar agora 50. Vamos pular, estou cansado já. 0991, né? Vamos botar aqui 100. Então, a partir de 100, ele considera que os restos são muito pequenos, não sai mais de 1, certo? Então, preste bem atenção nisso que eu estou falando. Cuidado. Isso aqui não é uma prova que vai para 1, mas, assim, é um bom indicador, tá certo? Analogamente, eu posso pegar aqui a sequência n, estava botando aqui só menos 1 elevado a n, mas vamos botar as 3, né? Tá, a sequência n, vamos somar aqui os primeiros termos, ó. Executei, deu só 1, somei só 1, né? Não tem ninguém. 2, 1 mais 2, né? 3. Se eu botar aqui 3, 1 mais 2 mais 3 vai dar 6, né? E aí vai. Se eu botar aqui 100, deu 5.050. Se eu botar agora 1.000, 1.500, pô, tá até difícil de ler esse negócio, né? E por aí vai. Você percebe que não vai se estabilizar em valor nenhum. E por último, a menos 1 elevado a n, ó. Aí a gente vem aqui, ó, vou botar aqui 1 para começar de 1, e a gente vem aqui e edita isso aqui, ó. A gente digita exatamente, ó, menos 1 elevado a n. O jeitinho que tá aqui, ó. Certo? Então, calculando a soma do primeiro termo, deu menos 1. Como era esperado, tá aqui, ó, menos 1. Se a gente colocar mais um termo aí nessa soma parcial, ó, 2, espera-se que dê 0, ó, 0. Vamos botar mais 1, é um número ímpar, ó. Menos 1. Vamos botar 4. É o 0. Então, voltando lá aquele questionamento, né? Pô, se eu pedisse determinar o termo 101, a gente sabe que vai dar menos 1. Ó, menos 1. Ah, o termo de 10.000. Ordem 10.000, né? Vamos botar lá, ó. Deu o quê? 0. Ele vai calculando essa soma até a parcela que a gente precisa. Beleza? Aí eu vou ter aqui a observaçãozinha que diz respeito à aproximação computacional, certo? Que é uma limitação que o computador tem. Chega um ponto, véio, que ele arredonda, certo? E aí ele perde aquilo ali. A partir dali ele não contribui mais com nada. Né? Aqueles termos ali não contribuem mais com nada. São pequenos ou grandes demais
para estar fazendo diferença. Quando eles são grandes demais, costuma dar o que a gente chama de overflow, eu acho, que é estourar. Então aí vai dar um erro aqui, né? Ou seja, se você for aumentando demais aqui, por exemplo, aquela sequência 1 sobre 2 elevado a n, ou para essa aqui n, então vai chegar um momento que ele pode até estourar, tá certo? Ou seja, apresentar um erro aqui embaixo. Então, considerando essa série aqui, percebemos algo bem interessante ao compilarmos o código assim. Para n igual a 10, temos essa soma parcial aqui, ó. S10 igual a 1 até a 10, que deu esse número aqui. A gente pode confirmar isso, né? Vamos voltar aqui, ó. 1 dividido por 2 elevado a n. Então, vamos ver se essa informação é verdadeira, né? Vai que eu digitei errado, né? Então, claro, voltando aqui para 10, ó. Então, o número está aqui, ó. Apareceu aqui. Mudando para n igual a 50, o que a gente fez também, ó, nós temos isso aqui, ó, que é bem próximo de 1. Ao lançarmos 100 ou maior, temos que esta coisa dá 1. Talvez possa ocorrer até antes do 100, viu, gente? Aí você pode ir testando para ver que ponto que o computador manda para o espaço o negócio, já disse que é 1, porque está muito perto, e os incrementos, né, as potências de 1 sobre 2 são muito pequenas, né? Isto ocorre devido a erros de arredondamento. Em teoria, não se pode atingir o valor 1 ao somarmos apenas uma parcela finita de termos. Sendo assim, tome bastante cuidado ao fazer estimativas usando instrumentos computacionais. A gente vai ver que tem uma bem perigosa aqui, terrível, certo? Que você acha que vai para algum lugar e ela não vai, tá certo? A gente vai estar vendo essa série aí, certo? Quer dizer, você acha que ela vai para algum lugar finito, né? E ela explode, na verdade. Não é que ela não vai, né? Ela vai para o infinito, né? Só que você nunca consegue verificar isso computacionalmente, porque o computador não aguenta, né? Então, é isso aí. Próximo vídeo a gente vai entrar assim no tema central, né, no nosso objetivo central, que é estudar, né, começar a estudar as chamadas séries convergentes. Vamos perceber que há critérios, não necessariamente no vídeo que vem, né, mas vamos perceber que há critérios que vão nos ajudar a classificar uma série, né, uma soma infinita, como uma soma que converge para algum valor real, né, ou não. Tá certo? Então é isso aí. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Muito obrigado, gente. Até a próxima.